É interessante como, em alguns momentos de conquistas na vida, nós somos tomados por um falso senso, ou uma falsa sensação de controle. E este falso senso de controle nos é rapidamente tirado quando as nossas vidas elas são surpreendidas por circunstâncias adversas ou por catástrofes, como aqui aconteceu há poucos dias na Escola Estadual Professor Raul Brasil, quando 2 ex-alunos, ensandecidos, entram cheios de armas e matam 5 estudantes e 2 funcionárias, tendo antes passado em uma concessionária e matado tio de um desses rapazes. Alguns talvez aqui refletiram e disseram: esse é um claro retrato da insegurança pública do Brasil. Mas amanhã seguinte, quando acordamos, nos surpreendemos com a notícia de que um extremista de direita entrou em 2 mesquitas. Onde? Na Nova Zelândia, um dos países mais seguros do mundo. E fez uma live, uma transmissão ao vivo, tirando a vida de 49 pessoas com tiros de fuzil. O que a mídia não publicou, ou não tornou público depois disso, ou os principais canais, é que após este evento nas mesquitas, vários cristãos e grupos de cristãos começaram a ser atacados. Alguns que traduziam Bíblias e estavam ali no noroeste africano, tradutores espanhóis, que foram alguns mortos, 5 levados presos e outros 49 foram sequestrados. E também, há 5 dias atrás, em uma das cidades na Nigéria, o grupo terrorista Boko Haram matou 40 pessoas em uma única comunidade. E alguns cristãos já contabilizam 250 mortos ou 280 pessoas nos últimos 2 meses. Esses acontecimentos tendem a nos deixar temerosos, tendem a trazer uma certa vulnerabilidade em nossa fé, até dos nossos pequeninos. E eu me recordo que recentemente a minha filha do meio, Nicole, em 2 dos nossos cultos devocionais, ela tem 8 anos, ela fez 2 pedidos de oração que aqueles que conhecem bem escatologia sabem que eles são antagônicos. O primeiro pedido de oração dela era que Jesus voltasse logo e estabelecesse o novo céus e nova terra. Ato contínuo, o segundo pedido dela é que a grande tribulação não chegasse enquanto nós estivéssemos aqui. Ou seja, para nós reformados que não somos pré-milenistas dispensacionalistas, entendemos que a grande tribulação ela se faz necessária para que o Senhor venha em glória. Mas o temor em seu coração, pequeno coração, fez com que ela, sem saber, tivesse uma perspectiva teológica pré-tribulacionista. Nós não queremos sofrer, nós não queremos enfrentar os temores, as dificuldades e aflições. Mas quando olhamos para esta insegurança e instabilidade no mundo, o que o nosso mestre nos diz? O que Jesus falou acerca de tais eventos que nós vivemos hoje? Quais são as palavras que ele diz ao meu e ao seu coração como seus discípulos? Nós as encontramos no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 12, dos versos de 1 a 8. E nós perceberemos nas palavras do nosso mestre que nós podemos sim ter confiança em momentos de aflições. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso
nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Vamos ler juntos o verso 8? Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra. Feche seus olhos, peça para Deus falar ao seu coração uma vez mais. Pai, nós estamos em tua presença, cultuando ao Senhor. Como já oramos, reconhecendo a nossa insignificância, mas também reconhecemos que o Senhor habita em meio aos louvores da tua igreja. E os teus filhos chegaram aqui, todos nós, necessitados em ouvir a tua voz. Em tempos de tanta insegurança e vulnerabilidade, ó Deus, fala aos nossos corações. Não permita que o medo, o temor nos domine, mas que nós possamos encontrar na tua palavra confiança, segurança para vivermos neste mundo. Nós te pedimos isso em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos no Evangelho de Lucas, terceiro evangelho sinóptico, e vocês sabem muito bem que o evangelista tem a preocupação de trazer evidências que respaldem a divindade, a autenticidade de Cristo como o Messias prometido, aquele que de fato era o Salvador. E nós estamos aqui no meio do evangelho, onde Jesus estava exercendo as suas atividades, aquilo que o Pai entregou em suas mãos, numa região chamada Pérea. E o evangelista tinha em mente este ministério como um marco estrutural nessa sessão. Contudo, quando nós olhamos para esta passagem, nós encontramos Lucas trabalhando de modo temático e retornando aos acontecimentos do verso 37, quando Jesus está na casa de um fariseu e censura a atitude daqueles homens. É interessante que, quando ele sai deste lugar, as multidões se aglomeravam. Muitas pessoas a ponto de elas se atropelarem. Por que isso acontecia? Nós olhamos para o Sermão do Monte e recebemos a resposta nos 2 últimos versículos, quando Mateus ele relata ali que quando Jesus termina o sermão, as multidões estavam maravilhadas, porque ele falava como quem tinha vida, como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. A vida do próprio Pai, no poder do Espírito Santo, fluía em suas palavras. Não era uma mera bela oratória que impressionava a muitos. Os grandes religiosos, escribas e fariseus, também tinham. Era de fato o poder que fluía em suas palavras. E também os sinais e prodígios. De modo que enquanto as multidões estavam ali esperando para ouvir algo extraordinário, ou quem sabe receber alguma cura e provisão, ele traz uma admoestação. Uma admoestação que vai de encontro aos radicais extremistas em sua época. Vai de encontro aos mais religiosos. Quando nós observamos o ministério de Jesus, nós descobrimos que o pecado que ele mais combateu, em primeiro lugar, foi a incredulidade. E nós sabemos que isso se dá pelo fato de que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o segundo pecado que ele mais combateu, e nós podemos dizer que foi com este pecado que ele foi mais severo e duro, foi o pecado da hipocrisia. E é exatamente neste momento que ele se dirige, não às multidões, que estavam ali como curiosos, mas ele se dirige ao grupo de discípulos, aos seus seguidores, trazendo uma exortação acerca do perigo da hipocrisia. E aqui ela é usada alegoricamente como o fermento dos fariseus. Ele usa o fermento pelo poder que ele tinha
e ele tem, de numa pequena quantidade mudar a estrutura de toda a massa. Ele demonstra que aquela atitude aparentemente imperceptível, tão subjetiva, que era a hipocrisia, e a palavra no original que ele utiliza é a palavra grega hupócrites, utilizada inicialmente para alguns atores gregos que assumiam personagens totalmente distintos à sua personalidade, e que nos dias de Jesus ela é utilizada exclusivamente num contexto religioso e negativo para se dirigir a este grupo de pessoas extremamente dedicadas à lei, mas que adulteram a lei e fazem dos seus costumes e hábitos a sua própria lei, se tornando arrogantes, altivos e, acima de tudo, dissimulados. Eles colocavam um padrão ético e moral muito acima do que qualquer ser humano pode viver, até eles próprios, e dissimulavam em todo o tempo, mentindo diante dos homens e acreditando poder mentir diante de Deus. É interessante que este orgulho religioso, ele trouxe ao coração destes homens um ódio visceral, a ponto de, durante todo o ministério de Jesus, por 3 anos e meio, eles perseguiam avidamente, em todo o tempo buscando pegá-lo em alguma contradição, em todo o tempo perseguindo, em alguns momentos querendo intentar e tirar a sua vida. Em algumas oportunidades, Jesus fugia e dizia: ainda não é chegada a minha hora. É essa atitude dos mais religiosos e dedicados que Jesus censura como um hábito mais nocivo dos homens que vivem nessa terra, e ao mesmo tempo ele traz uma palavra de conforto e encorajamento aos seus verdadeiros discípulos, que estavam em todo o tempo cercados por estes homens. Os fariseus e religiosos estavam ao redor de Jesus, tanto quanto os pagãos, os publicanos, os perdidos. A diferença é que estes perdidos estavam em busca de esperança e transformação, enquanto esses religiosos hipócritas estavam em todo o tempo buscando uma ocasião para atingir a Jesus e aos seus seguidores. Era uma situação de instabilidade. Imaginem 12 homens indoutos, simples, os mais desprezíveis, vindos de uma região que não tinha prestígio algum, que era a Galileia, cercado de homens que eram doutores da lei, cheios de ódio, procurando tirar a sua vida. É nesse cenário de insegurança, de instabilidade, que além de admoestar acerca deste perigo da hipocrisia, Jesus ele faz algumas promessas gloriosas para que eles também vencessem o medo, do temor, do perigo que estava ao seu redor. E quando nós olhamos a partir do versículo 2, nós encontramos uma primeira promessa do Senhor. Cristo promete que Deus Pai irá revelar publicamente toda hipocrisia e maldade dos homens contra os seus filhos. Ele deixa muito claro que o Deus e Pai, Criador de todas as coisas, iria tornar pública toda a hipocrisia e intento maligno dos homens contra os seus filhos. Veja o que ele diz no versículo de número 2. Depois de dizer, olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia, no verso 2 ele diz: nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Esse discurso de uma revelação pública, não apenas dos atos dos homens, mas também da intenção do coração, sempre esteve presente no ministério de Jesus. Se você olhar em outro momento no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, no verso 17, ele faz essa admoestação. No capítulo 10, verso 26, ele fala que os atos e intenções ocultas dos homens também seria revelado. E nós percebemos que isso é um eco
do que Deus já havia dito através do sábio Salomão. Se você voltar a sua Bíblia para o livro de Eclesiastes, no capítulo 12, o Senhor já havia revelado isso através de Salomão. Eclesiastes 12, no versículo 14. Quando Salomão diz, 12:14, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Este conceito já esteve presente no Antigo Testamento. E é importante nós lembrarmos que esses religiosos, eles eram extremamente maquiavélicos, bem preparados, e intentavam, usando a própria lei de Deus, usavam a própria palavra para pegar Jesus em contradição. A grande questão era que o nosso Cristo, como onisciente, quando estes homens se aproximavam dele, ele sabia não apenas a atitude, mas a intenção do coração. Quando um jovem rico chega e diz, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus já sabia exatamente qual era a motivação dele naquelas palavras. E ele faz um diálogo acerca da lei de Deus com precisão. O grande problema é que os discípulos que estavam ao redor de Jesus, diferentemente do mestre, não eram oniscientes. Eles não sabiam, eles sentiam a ameaça, eles sentiam o ódio que transpirava destes homens, eles percebiam a maquinação, mas eles não podiam sondar o coração. Este era o temor. Essa era a instabilidade. E Jesus diz, olha, não se preocupem porque não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Paulo reafirma esta verdade quando em Romanos, no capítulo 2, no verso 16, ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Que promessa gloriosa para aqueles homens que estavam ali, inseguros, expostos a toda maldade, ouvirem do próprio Senhor. E aqui é interessante, irmãos, que quando ele, no versículo de número 4, Jesus, ele repete a mesma verdade naquilo que nós chamamos de paralelismo sinonímico, ou melhor, no versículo de número 3, ele diz, porque tudo o que dissestes às escuras, será ouvido em plena luz, e o que disseste aos ouvidos no interior da casa, será proclamado nos eirados. Esse paralelismo sinonímico, ele, de modo metafórico, está reforçando a verdade, de que tudo aquilo que o homem fizer em oculto, cochichar em oculto, contra os valores de Deus, contra a igreja de Cristo, será revelado de modo pleno no dia do juízo. O grande teólogo e comentarista Darrell Bock, ele diz o seguinte acerca dessa passagem: a figura descrita revela as nossas práticas mais privativas. Este é um clássico tema de reversão. Os atos mais privativos se tornarão os mais públicos. É essa exposição que torna a hipocrisia uma atitude sem qualquer valor, enquanto as obras heróicas feitas em privado tornam-se um objeto de admiração. Jesus está dizendo que os hipócritas um dia serão notados pelo que eles realmente são. Alguns servos de Deus entraram em crise, quando viviam nessa terra cercado de maldade, cercado de homens que conspiravam e aparentemente prosperavam. Asaf, no Salmo 73, ele diz que os pés dele quase resvalaram, porque ele observava a prosperidade dos ímpios e aparentemente nada acontecia com eles. Tudo corria bem, enquanto ele era perseguido continuamente. A admoestação semelhante nos faz Davi no Salmo 37,
quando ele nos diz para não nos indignarmos por causa dos malfeitores, nem termos inveja daqueles que praticam a iniquidade e de modo dissimulado afirmam não terem feito nada. É difícil, irmãos, vivermos num mundo cheio de malignidade, cheio de mentiras, cheio de dissimulações. Quando nós cruzamos essa porta e nos deparamos com um nível de crueldade que o ser humano pode chegar, e tantas vezes praticá-la em nome de Deus, em nome de um ato nobre, em nome do altruísmo, quem aqui nunca foi tentado a ser tomado pela indignação? Quem aqui em algum momento nunca foi tentado a ser tomado pela revolta? Ou quem sabe até se amargurou com os mesmos pensamentos que vieram à mente de Asaf quando disse: olha, em vão eu me mantive íntegro, justo. É quando esses pensamentos nos sobrevêm que nós olhamos para as palavras do nosso mestre e somos encorajados a continuar vivendo, porque um dia aquele que é Deus e que conhece não apenas as atitudes, mas as intenções de cada coisa que cada um dos 7 bilhões de pessoas que vivem neste mundo fazem, Ele revelará, não os atos ocultos apenas, mas as intenções pelas quais estes atos foram praticados. Em alguns momentos eu me peguei pensando de como será essa dinâmica, porque a Bíblia ela não é exaustiva, de como Deus dará isso de modo público. A Escritura não diz, mas eu acredito, uma vez que a Bíblia fala que este momento será um momento de vergonha pública e também de honra pública para aqueles que receberão a recompensa do Senhor. Eu acredito que essa exposição será feita entre pessoas que viveram numa mesma geração e que conviveram nesta geração. Essa é a razão pela qual a vergonha será pública. Porque aqueles que conviveram vão saber qual era de fato a autenticidade daquela pessoa, quem de fato ela era, quais eram as suas motivações. Jesus está dizendo: não se preocupem com os hipócritas, eles receberão a vergonha e o vexame público, e isso deve trazer sim confiança e esperança neste mundo apodrecido pelo pecado. Não se desespere, meu irmão. Se existe alguém que convive com você, que dissimula tanto, e que intenta contra a sua fé, contra a sua busca em servir a Deus, talvez nós não possamos enfrentar uma hostilidade do tamanho que os nossos irmãos no Oriente Médio ou no norte da África enfrentam, mas algum nível de resistência nós enfrentamos. Nós devemos crer que o nosso Deus tornará público ou pública a vida de cada um desses homens. E Jesus então continua exortando e ao mesmo tempo encorajando os seus discípulos a terem confiança em meio a essa situação de vulnerabilidade, nos lembrando que Ele, além de revelar os atos, Ele manifestará justiça e juízo sobre toda a terra. Ele mostra que os atos não serão apenas conhecidos e ficarão impunes, de modo nenhum. Estes homens serão punidos pela vida e pelas escolhas que fizeram. E é uma palavra de encorajamento a partir do verso 4, se você olhar novamente para o capítulo 12, versos 4 e 5, o Senhor diz: digo-vos, pois, amigos meus, vamos ler juntos? Não temais os que matam o corpo, e depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lembrem-se, a ameaça era contínua. Nenhum de nós aqui que vive no Brasil, mesmo com a hostilidade a qual nós já mencionamos, temos a experiência
em saber qual é a sensação de sairmos de casa sem saber se iremos voltar, porque somos cristãos, sem saber se seremos presos, se seremos açoitados, apedrejados, sem saber se o nosso culto será interrompido. Nós não temos esse sentimento de ameaça contínua. Estes discípulos, ainda durante o ministério de Jesus, eles tinham essa sensação a partir desses extremistas, que afirmavam ser os mais próximos de Deus, que afirmavam ser aqueles que adoravam a Deus, e no capítulo 8 de João, Jesus disse: olha, vocês não são filhos de Abraão coisa nenhuma, vocês são filhos do diabo, e fazem a vontade dele. O discurso de Cristo foi confrontador, diretivo, diante dessa hipocrisia. Mas os discípulos, eles não tinham a onisciência. Em alguns momentos de ameaça, Jesus fugiu e disse: não é chegada a minha hora. Eles não sabiam o exato momento que Deus havia determinado que eles morreriam. Por isso, qualquer ameaça, qualquer perigo, poderia ser de fato o momento da morte. Eles não sabiam se seriam mártires ou não. Então a ameaça iminente causava temor. Por mais próximos de Jesus que estivessem, o medo de morrer era algo que tocava o coração deles. E Jesus diz: olha, meus amigos. E ele explicou isso de modo muito claro quando escreve a João, afirmando que não o chamava mais de servo, porque um servo não conhece a vontade do Senhor, mas o chamava de amigos. E ele usa essa expressão aqui no evangelista Lucas, demonstrando o nível de relação, de intimidade, de proximidade, dizendo: olha, não tenham medo daqueles que podem matar apenas o corpo. Jesus está falando da morte física, como algo que não deveria ser temido pelos seus discípulos, como algo que não deveria causar nenhum frisson ou aflição na alma daqueles que o seguiam. Sabendo que a morte é uma realidade que tocará a todos, aqueles que o seguiam e que eram seus discípulos, que tinham uma realidade próxima, não poderiam viver em desespero quando um aparente perigo de morte batia em sua porta. Ele estava dizendo, em outras palavras: olha, acalmem-se, não tenham medo disso, mas eu quero vos dizer a quem deveis temer. E aqui ele fala do temor, da consciência de quem é este Deus santo e glorioso, como bem pregou o nosso pastor, o reverendo Robinson, a quem chamamos de Pai, mas que o seu nome deve ser santificado, porque ele habita num alto e sublime trono. Tantas pessoas cultivam uma noção simplista de quem é Deus e de como se relacionar com Ele, de como é a sua glória e esplendor, de quais são os seus atributos. E Jesus aqui, como filho, diz: olha, a Ele vocês devem temer. Temor que foi sentido por Isaías, quando lá no capítulo 6 do seu livro, ele tem uma visão, vê o Senhor assentado num alto e sublime trono, e ele tem uma sensação de que iria morrer, porque ele viu o Senhor, e se percebe pecador diante de um Deus santo, um pecador que habitava no meio de homens de lábios impuros, tendo ele os seus próprios lábios também impuros. É esse temor diante deste Deus que Jesus convida aqueles seus discípulos a ter, e não aos homens. E qual é a razão? A razão nos é dada na parte B do versículo de número 5, quando ele diz: temei aquele que depois de matar, tem poder para lançar, onde? No inferno. Ele diz: olha, não tenham medo daqueles que proporcionam apenas a morte física, porque nós não temos uma percepção naturalista de que o mundo veio de uma explosão e que nós somos obra então do Big Bang, e que a vida se restringe ao que nós vemos aqui. Não! Como cremos no Deus
que criou todas as coisas, cremos no criacionismo, cremos que este Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e faz do homem alma vivente. Ao provar da morte física, mesmo sendo algo doloroso, apenas a alma se separa do corpo. Mas ali não traz inexistência. Ali não cessa o propósito da existência. Ali não acabam os nossos planos. E de nenhum homem, absolutamente nenhum homem. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 9, versículo de número 27, o escritor nos diz: assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. É exatamente naquele momento da morte física que um homem maquiavélico pode produzir, é que ele se depara com aquele que é o autor da vida, aquele que controla todas as coisas. E é exatamente neste momento que ele terá de prestar contas. Jesus está dizendo: não tenham medo do que gera morte física, porque ele pode fazer só isso. Temam aquele que pode trazer morte espiritual, entendendo morte por separação. A morte física gera apenas a separação do corpo e da alma, mas a morte espiritual traz separação eterna do homem e Deus. E ele diz, olha, e lançar a alma no inferno. A palavra no original utilizada é a palavra grega Gehenna, que era uma referência ao vale chamado de Guerrinom, que era um homem Rinom. Ele recebe este vale, mais tarde ele presenteia os seus filhos. E alguns estudiosos dizem que neste vale, que ficava ao sudoeste de Jerusalém, tinha uma vala profunda, onde eles colocavam várias madeiras e queimavam continuamente. Nos dias de Acás e Manassés, este vale de Guerrena se tornou um centro de idolatria a Moloque. E estes dois reis, Acás e Manassés, queimaram filhos, crianças, no vale de Guerrena a este deus pagão. Aquele lugar se tornou um centro de adoração e de sacrifícios pagãos. Nos dias de Jesus, este vale era um lixão em Jerusalém. De modo que quando você se aproximava ao sul de Jerusalém, de longe, você podia ver o vale de Guerrena e a fumaça que queimava continuamente de todo o lixo da cidade que era lançado ali. É essa palavra que se transforma no termo grego para inferno, como um lugar criado por Deus para punir eternamente os filhos da desobediência. Jesus está dizendo, olha, não temam a morte física, mas temam aquele que tem o controle da vida e que, além de tornar os atos destes homens públicos, ele julgará cada um de acordo com as suas obras. A doutrina do inferno, irmãos, tantas vezes desprezada em nossos dias, alguns chegam a, de modo absurdo, afirmar que o inferno é aqui onde nós vivemos. Saiba de uma coisa, isso é utopia. Essa é a terra que o Senhor criou, com os efeitos do pecado, trazendo sofrimento e dor, mas aqui ainda é a terra do Senhor. No dia quando Ele retornar com poder e glória, Ele demonstra que, além de tornar públicos os atos dos homens, Ele julgará cada um. E a estes que viveram na hipocrisia, maquinando contra os filhos de Deus, será reservado o vale de Guerrena, o inferno. E nós encontramos essa expressão de modo muito claro quando o Senhor admoesta em Apocalipse. Se você puder abrir a sua Bíblia por um instante, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, agora aqui no final do primeiro século, quando a igreja está sendo perseguida e morta injustamente, o Senhor traz uma palavra de conforto que aponta para a sua justiça.
quando no verso 11 ele diz: "Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados." Vamos ler juntos a parte final do verso. "Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo." Juntos o 15, "E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo." Era esta realidade que Jesus estava trazendo para os seus discípulos. Olha, não tenham temor e terror destes homens, porque eles não têm poder sobre o vosso destino eterno. Eles não têm poder nem sobre o seu próprio destino eterno. Por mais mirabolante que um homem seja, por melhores que sejam as suas obras, quem tem a chave da vida, da morte e do lago de fogo é o próprio Cristo. Isso porque ele venceu a própria morte. Quando morre na cruz do Calvário, ressuscita ao terceiro dia, cumpre a obra vicária em nosso favor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas possa ter vida eterna. Ele passa a ter a autoridade legal em sua obra na cruz, sobre a morte e sobre a vida. Quando nós olhamos para os tempos modernos, talvez nenhum homem é visto pelo mundo como tendo tanta paz interior como Mahatma Gandhi. Gandhi era símbolo de alguém que possuía plena paz e vivia em perfeita harmonia com ele mesmo e com a vida e com tudo. 15 anos antes de Gandhi morrer, ele disse o seguinte: "Eu devo dizer-lhe com toda humildade que o hinduísmo que eu conheço satisfaz inteiramente a minha alma, preenche todo o meu ser, e eu encontro um consolo no Bravda e Apunushda, que não vejo nem no Sermão do Monte proferido por Jesus." No entanto, 14 anos depois, quase 15 anos, próximo à sua morte, quando ele percebia que os seus dias se findavam, Gandhi, então, ele diz o seguinte: ele diz: "Mas meus dias estão contados, e não vou viver muito mais, talvez 1 ano ou pouco mais. Pela primeira vez em 50 anos, me encontro em grande desespero." Em face da morte e do perigo da morte, aquele homem se desespera. E todo aquele que não conhece a Cristo, e todo aquele que não tem esperança para além desta vida. Mas o que Jesus está dizendo para todos nós que trabalhamos a semana inteira, que nos esforçamos para pagar uma boa escola para os nossos filhos, que nos esmeramos em fazer um bom plano de previdência, e quem sabe deixar uma casa para cada um dos nossos filhos. Tudo isso é digno, mas Jesus está dizendo que a nossa esperança e expectativa não está em absolutamente nada nessa esfera de existência. Porque se nós colocarmos, quando nos depararmos com a morte, tudo que nós fizemos perderá o sentido. Jesus está dizendo que a nossa expectativa está para muito além desta vida, e por isso nós não precisamos e não devemos temer qualquer perigo que a vida nos trouxer. Por quê? Porque somos peregrinos, estamos de passagem, e ninguém
pode mudar o nosso destino final. Ele já foi garantido para todo aquele que crê através dos méritos de Cristo Jesus. É por isso que Paulo, quando passa por aflições, escreve aos Romanos, ele diz: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, perigo, morte? Eu estou bem certo que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E em terceiro e último lugar, irmãos, nós olhamos para esse texto e somos conclamados a manter a confiança num mundo de aflições, porque Cristo, Ele declara que mesmo em meio a este caos, Ele ainda está no controle absoluto de todas as coisas. Ele ainda controla. Observem o que ele diz nos versos 5 e 6. Versos 6 e 7. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Juntos a parte final: não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Que declaração gloriosa, irmãos. O perigo estava à porta. Jesus diz: os atos destes homens serão revelados, eles receberão um juízo severo. Não temam, se eles podem vos tirar a vida física. O destino eterno de vocês está em minhas mãos. Mas eu quero dizer algo mais. Olhem para os pardais. Eram aves comuns em Israel. Era até algo comum na gastronomia daquele povo, principalmente os mais pobres. Eles matavam e comiam com frequência, mas eram pássaros extremamente baratos. Se comprava um pardal por $1 de dólar, que seria 4 centavos de reais. Com 8 centavos de real, se comprava então 4 e ganhava um de brinde. Era o valor destes passarinhos. E Jesus está dizendo: olha, mesmo estes pardais que vocês comem praticamente de graça e que nenhum dá qualquer valor, eles não passam desapercebidos pelo vosso Pai. Ele tem o controle. Aqui Jesus está apontando para algo que foi mencionado no sermão dessa manhã pelo pastor Robson. Ele está apontando para a providência, para o governo providente de Deus, envolvendo situações de perigo, que é o que a teologia chama de concorrência. É quando Deus faz que mesmo atos malignos, intenções malignas e catástrofes como essas que aconteceram, estejam dentro de um plano sublime, de um plano eterno de Deus. Eram muitas conspirações, era muita maldade. Imagine você estar num lugar, numa empresa, onde você sabe que todo mundo naquela repartição está conspirando contra a sua vida. Você já passou por essa experiência? Todos te odeiam de modo visceral. Como você se sentiria? Era nesse cenário que os discípulos estavam, e o Senhor diz: olhem para essas aves, mesmo sem qualquer valor diante dos homens, elas não estão entregues ao léu, à sua própria sorte. E aí ele faz uma declaração maravilhosa, irmãos, no verso 7, quando ele diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Numa época que não se tinha tecnologia para contar, era uma conta impraticável. Nós sabemos hoje que, em média, as pessoas têm 100 mil fios de cabelo, em média. Alguns irmãos, como o irmão Jorge, talvez tenha ainda uns 200, 300, no máximo. Alguns não têm mais nenhum, porque fizeram a decisão de raspar os poucos que tinham, outros muito mais. Mas a verdade que o Senhor está expressando aqui Ele tem conhecimento de detalhes
das circunstâncias da sua vida que você nem imagina. Sabe quando nós gostamos de ter o controle das situações? Sabe quando nós temos aquela sensação de segurança, de que eu já organizei tudo na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, está tudo sob controle. Sabe aquela boa sensação de que as coisas estão fluindo? Ele não fala só dessas circunstâncias, ele fala de detalhes inimagináveis que acontecem no nosso corpo e que às vezes somos surpreendidos com uma dor ou com um exame de rotina e é encontrado em nosso corpo algum elemento indesejado e que pode nos causar tanta dor e desespero. Ele está dizendo: eu conheço cada vaso sanguíneo no seu corpo, cada fibra do seu ser, cada fio de cabelo está dentro do meu controle e do meu cuidado. Ainda que os homens possam conspirar e intentar contra a sua vida, a maldade deles só vai até onde eu permitir. Quando nós temos essa consciência, irmãos, de que estamos sim no mundo cão, mas de que não estamos entregues à maldade dos terroristas ou a qualquer conspiração, mas a nossa vida está nas mãos de um Deus glorioso e nós só iremos sofrer até onde Ele permitir para o louvor da sua glória. Aí sim nós podemos descansar com esperança até o último dia da nossa peregrinação nessa terra. É isso que Ele está dizendo. Confiem, confiem. Ainda que as coisas piorem, tenham essa consciência. Não era uma tarefa fácil. Um exemplo clássico disso é José do Egito. Tudo que ele passou poderia ser tido como o homem mais azarado da história do Antigo Testamento. Tudo dava errado na vida de José. Tudo que ele fazia de bom, os homens transformavam em mal, em conspiração, em inveja, em intento contra a sua vida. Você já teve aquela sensação onde parece que tudo que você tenta fazer dá errado? José a teve por muitos momentos. Mas lá na frente, quando ele entende o conceito, mesmo no Antigo Testamento, que até os fios de cabelo estavam contados, depois que Deus traz uma reviravolta à sua história, lá no capítulo 45 de Gênesis, eu encerro com esse texto. Ele diz o seguinte, 45:5. Aos seus irmãos. Ele declara: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendidos para o Egito. Vamos ler juntos a parte final? Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Como compreender que Deus usa inveja, mentira, conspiração para cumprir o seu propósito? É este o Deus que controla todas as coisas. É este o Deus que fala ao coração destes discípulos, dizendo: não tenham medo, eu ainda estou no controle das vossas vidas. E mesmo que estes homens possam causar danos irreparáveis, posteriormente, no capítulo 8 de Romanos, Deus usa o apóstolo Paulo dizendo: olha, sabemos que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ele não diz algumas coisas, todas as coisas a uma igreja que estava enfrentando prisão, açoites e mortes. Sabe por que todas as coisas cooperam para o nosso bem? É porque o propósito de Deus não é nos tornar pessoas de sucesso nessa terra. O propósito deste Deus em Cristo é nos tornar cada dia mais semelhantes ao seu Filho. E é por isso que em todas as coisas Ele pode usar sim mentira, inveja, hipocrisia, maldade e até a morte, para que nós sejamos transformados através de tudo isso que nós vivemos. Nós precisamos crer neste controle de Deus, que está nos preparando para um dia encontrarmos-nos com Ele,
em santidade. E daí, irmãos, quando nós olhamos e nos lembramos dos pedidos de oração que Nicole fez em sua ingenuidade, não querendo sofrer e passar pela grande tribulação, nós descansamos em saber que até os sofrimentos que nós enfrentamos neste mundo hostil são instrumentos preciosos de Deus para fazer com que perseveremos e sejamos transformados à imagem do seu Filho. Até que cheguemos no grande dia, onde lá em Apocalipse 21, nos versos de 1 a 7, nos é revelado o cenário final. Quando ele diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará entre eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. No verso 4, juntos, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, pois as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Talvez você que nos escuta, que não teve essa experiência ainda, de ter a Cristo como seu Senhor e seu Salvador, pode ser tomado em tantos momentos pelo desespero e medo da morte. Mas este Cristo que veio ao mundo e venceu a morte para nos garantir vida. E vida não apenas de existência infinita, mas a expressão mais sublime, que é comunhão e intimidade com Ele. Ele te oferece essa vida nessa noite. Ele oferece. E o que é necessário ser feito? Ele disse no versículo 8, quando ele diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e ressuscitou dentre os mortos. Gandhi não conseguiu essa salvação por suas boas obras, porque creu nela, e só após a morte ele percebeu que não existia reencarnação, mas tão somente o juízo de Deus, que todo aquele que crê será liberto e livre deste juízo e receberá o gozo eterno através de Cristo Jesus. Que essa palavra nos traga esperança, perseverança para vivermos neste mundo. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos. E se talvez você, que não fez ainda uma aliança com Cristo, quer esteja aqui neste templo, ou quer nos assista na internet, saiba, este Deus bondoso e amoroso, Ele é justo, e Ele julgará todos os homens de acordo com as suas obras, e salvará alguns, através da obra de Cristo na cruz. Salvará todo aquele que crê, e se você crê, você receberá a salvação. Se você deseja confessar a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, único Senhor, e confiar em sua obra, em tempos de aflição, faça isso em seu coração, onde você está. Faça essa oração e diga: Senhor, talvez eu tenha vivido em desespero, em angústia, tentando ser bom aos meus próprios olhos.
ou quem sabe vivendo em amargura diante da maldade que se multiplica. Mas nessa hora, nós colocamos a nossa esperança em Ti. A nossa esperança em Ti. A nossa esperança na Tua obra salvífica na cruz do Calvário. Cremos, Senhor, que Tu és o Filho de Deus. Cremos que o Senhor viveu uma vida justa e perfeita, em obediência, em nosso lugar, e que o Senhor sofreu o juízo que deveríamos sofrer, de modo que o Senhor tem um domínio sobre a vida e sobre a morte. Senhor, traz salvação. Traz salvação para todo aquele que não provou ainda, que está neste lugar. Que o medo, o desespero e a angústia dê lugar à paz e à alegria da reconciliação, da segurança de estar guardado em Tuas mãos, de saber que o maligno não pode nos tocar, não pode nos dominar mais, porque somos Teus. Recebe, Senhor, e acolhe todo aquele que se achegou a Ti, com fé, com oração, com esperança, em nome de Jesus. Amém.